Boa tarde, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Eu vim aqui na tarde desse dia trazer uma mensagem para vocês. E eu queria falar a respeito de um homem que eu raras as vezes, se não me falha a memória, eu acho que eu nunca ouvi falar sobre esse homem dentro da igreja, uma mensagem em cima da vida desse homem, a respeito desse homem. E hoje eu estava fazendo um estudo, um pouco mais cedo, a respeito da vida dele, eu estava lendo a respeito da vida dele, e nós podemos ver que ele veio com o mesmo intuito à terra, né? Depois de homem, depois de adulto, ele teve o mesmo intuito, a mesma vontade que Jesus Cristo. Entendam bem o que eu vou falar, hein? Que Jesus Cristo. Só que Jesus Cristo, ele veio ao mundo na figura de um homem, na forma física, para libertar o povo judeu. Só que através da palavra, através do amor, né? E dando uma libertação, digamos, dupla. A libertação nesta terra e com o direito de morar no reino dos céus. Mas ao lado desse homem figurou uma pessoa, por pouco tempo, mas figurou. E ele ficou até mesmo encarcerado na mesma cela que Jesus. Eu acredito que ele teve uma oportunidade de ouvir de Deus através da vida de Jesus Cristo. Eu acredito que o tempo que esse homem ficou no mesmo cárcere, na mesma cela que Jesus Cristo, ele teve a oportunidade de conhecer o Filho de Deus. Cristo, porém, já o conhecia mesmo antes da fundação do mundo. Mesmo antes do Senhor falar, faça-se o céu, faça-se a terra, o Senhor já conhecia esse homem. O Senhor já sabia que ele estaria ali, no mesmo cárcere que esse homem. O Senhor já sabia que o povo optaria em libertar esse homem e crucificar Jesus. Esse homem que eu estou falando é Barrabás. A história diz que Barrabás ele era um homem criminoso, assassino, ladrão, salteador, porém também um grande líder. E por ele ser um líder, ele também veio no intuito de libertar o povo judeu da escravidão romana, dos absurdos romanos, das mãos romanas, do acharcamento romano, da corrupção romana. Só que enquanto Jesus ele vinha pela palavra, ele vinha pelo amor, Barrabás, ele veio pela espada, pelo sangue. E muitas das vezes, olha só, hein? Se você fosse aprofundar na história, se você for verdadeiramente ver ali a história, a vida de Barrabás depois de adulto, já colocado na sua mente a tentativa de libertar o seu povo, muitas das vezes ele sacrificava o seu próprio povo. Os seus próprios liderados, muitas das vezes eram mortos por ele. E quando chega o momento em que fica um ao lado do outro, Barrabás de um lado, Jesus do outro, e Pilatos vendo que, reconhecendo que Barrabás verdadeiramente era um salteador, um criminoso, um ladrão, um sem vergonha que não valia nada, mas ele não via nenhuma culpa em Jesus de Nazaré. A ponto do próprio Pilatos falar, não vejo nada que impute culpabilidade nesse homem. Aos meus olhos, esse homem é inocente. Porém, eu tenho que deixar o desígnio do futuro desses dois homens na mão do povo.
porque isso era de praxe naquela época, em meio àquela festa. Anualmente, um tinha que ser libertado. E quem o povo prefere libertar? Quem o povo prefere crucificar? O povo prefere libertar um ladrão. O povo prefere libertar um salteador. O povo prefere libertar um assassino. E muitas das vezes do seu próprio povo. O povo preferiu libertar um mentiroso. Olha só, hein? Um enganador. E crucificar o Filho de Deus. Vamos trazer tudo isso para os dias de hoje. Esse aqui é o problema. Dentro da igreja estão, a maioria, em cima de uma tribuna. Não tenho medo de falar, podem me tacar pedra, podem me açoitar, podem me esculachar, não tem problema. Mas eu sei quem me chamou. Um dia Deus, ele fala para Ezequiel: Ezequiel, eis que te envio nada mais, nada menos do que a casa de Israel, o povo de Israel. Quando Deus fala isso para Ezequiel, sabe a quem Deus se referia como Israel? A casa de Deus. E o Senhor diz assim: eles terão ouvidos para te ouvir, porém não haverão de te dar ouvidos. Eis que farei com que o vosso semblante seja mais duro do que a própria pederneira, e a sua face mais dura do que o próprio diamante. Mas não haverão de te dar ouvidos. Porém, não os temas. Fale. O que eu te mandar falar, fale. E eu sei quem me chamou e quem me garante. Eu sei em quem tenho crido. Eu não posso temer aquele que pode matar a minha carne. Mas eu tenho que temer aquele que, além de matar a minha carne, pode lançar a minha alma no inferno. E a casa de Deus, nesses últimos dias, estão cheias, lotadas de líderes barrabás, que são salteadores, ladrões, roubadores, enganadores, mentirosos e tantas outras coisas ruins mais. Ainda há pouco, eu olhando no Face, eu vi ali um vídeo numa igreja. Olha só que absurdo. Um vídeo de uma igreja. Ali um homem com seu corpo deitado sobre dezenas de centenas de vassouras. A vassoura ungida no valor de R$1.000 cada uma. Me mostrem na Bíblia isso. Me mostrem. Se você que está me ouvindo, está me vendo, me mostrar isso na Bíblia, eu sou o primeiro a ir lá e comprar uma vassoura dessa. Eu rasgo a minha Bíblia e vou servir a Satanás. Até onde eu sei, em histórias, né, de conto de fada, quem usa vassoura é bruxo, é bruxa. E ainda vai ter vários idiotas, ignorantes, que vão desembolsar R$1.000 para comprar uma vassoura. Esses homens que estão vendendo, fazendo da casa de Deus livre comércio, eles, a Bíblia fala no livro de Mateus capítulo 23, leiam o capítulo 23 do livro de Mateus que vocês vão ver. Esses homens não vão entrar no reino dos céus.
e vão impedir que muitos entrem. Aqueles que lhe dão ouvido, aqueles que lhe seguem e aqueles que aceitam todas essas abominações, todas essas aberrações que esses homens, esses líderes barrabás estão fazendo dentro da igreja. Igreja não é lugar para se vender nada. Igreja é lugar para se ministrar a palavra e entoar louvores a Deus. Nem para pedir porque a Bíblia diz, a minha casa será chamada casa de oração. Não diz que a casa de Deus será chamada casa de petição. Pelo contrário, o Senhor diz, se quiseres me pedir algo, entra no teu quarto, dobra o seu joelho. O meu Pai que está em oculto haverá de te ouvir, haverá de te abençoar. Igreja é lugar de adoração, igreja é lugar de louvor, igreja é lugar de glorificação e igreja é lugar de agradecimento. E por fim, igreja é lugar de se ensinar a palavra de Deus. Uma nova mensagem foi recebida de E o que estão fazendo hoje com a casa de Deus? Os barrabás da vida se alastraram como praga dentro da casa de Deus. E como lá atrás eles sacrificavam o seu próprio povo, matavam o seu próprio povo à espada, esses cães vorazes que invadiram a igreja estão matando o povo, não humanamente dizendo, porém espiritualmente. Porque se Jesus voltar agora, todos esses que os seguem ficam. E se esses que os seguem vieram ter o dano da primeira morte, em seguida terão dano da segunda morte. E tendo o dano da segunda morte, só tem um caminho, o inferno. A quem você tem procurado libertar na sua vida? Você tem dado liberdade a Jesus, na figura do seu Espírito Santo? Ou você tem dado liberdade a Barrabás? A quem você tem buscado dentro da casa de Deus? A Jesus? Ou você tem buscado Barrabás? Cuidado, hein? Deus não vai tomar ninguém por inocente. Eu vejo cada coisa ridícula dentro da igreja. E o que mais me chama a atenção, o que mais entristece o meu coração, é que as pessoas têm dado ouvidos a esses homens e essas mulheres, que travestidos de sacerdotes e sacerdotisas, são discípulos do diabo, discípulos das trevas, discípulo de Lúcifer. Até porque a própria palavra de Deus, ela diz que Satanás, ele se faz passar por anjo de luz para poder enganar as pessoas. Cuidado, cuidado, a quem você tem dado crédito? O que você tem buscado dentro da casa de Deus? Você tem buscado comprar a sua fé quando fé não se compra? Ou você tem buscado uma palavra vendida, como palavra também não se vende? Em quem você tem depositado a sua confiança? Numa vassoura? Numa meia ungida? Numa pétala de rosa? Numa pólvora santa? Num vidrinho que enchido numa torneira qualquer, de uma casa qualquer, dizem ser lá do Rio Jordão, do Mar Vermelho? Meu Deus! E você gastando o teu dinheiro, a Bíblia fala isso, gente. Gastai o dinheiro naquilo que não é pão, gastai dinheiro nas coisas ilícitas. E aí? O que você tem buscado? Você tem